Primeiro Coelho News do ano, meus amigos, estamos de volta e muito já se falou sobre o Nintendo Switch 2 nessas primeiras semanas e eu vou atualizar tudo pra vocês sobre possível vazamento de data de lançamento, preço e inovação que ele vai ter, a tela e muito mais. Além do que eu acho sobre isso tudo. A Nintendo revela a cinemática inicial do seu próximo jogo, Mario vs Donkey Kong. E o capricho, cara, é de se admirar. A Nintendo também está doando 50 milhões de ienes para poder ajudar as vítimas do terremoto. E tudo isso e muito mais você encontra no Coelho News de hoje, meus amigos. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perder esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, galera, que tem Nintendo, PlayStation e Xbox aos menores preços do Brasil. Pode comparar, vou deixar o link deles aqui na descrição. Eles são uma loja de confiança que entregam tudo direitinho. Atentem-se à data de entrega, porque eles cumprem ela mais para conseguir o preço mais baixo do Brasil. Às vezes pode levar um tempinho, mas olha só, na Trilogy você consegue pagar R$ 1.249 no Nintendo Switch Lite, isso fora de promoção. Quando entra em promoção ainda, todos esses preços ficam mais baixos ainda. Olha, por padrão, o Nintendo Switch OLED recondicionado a R$ 1.829. O Nintendo Switch OLED aqui comum de outra cor a R$ 1.899, muito bons os preços da Trilogy Games, sem contar que eles têm as edições especiais do Nintendo Switch, aquela mais rara que vocês estavam procurando, eles têm lá, eles têm o Steam Deck também pelo menor preço. Tá querendo comprar um Xbox ou um PlayStation, a Trilogy tem pelo menor preço. A mesma coisa acontece com os jogos que a gente encontra por R$300, lá sai a R$239. Mesma coisa aqui, por exemplo, para Metroid Prime Remaster, Animal Crossing New Horizons aqui, que o preço é de R$300, mas sai a R$259,99. Luigi's Mansion 3, na verdade todos os principais jogos da Nintendo que você estiver procurando, você encontra mais barato na Trilogy Games. Recomendo entrarem no Instagram deles, onde nos stories eles postam algumas ofertas exclusivas e vocês podem tirar dúvidas com eles por lá também, beleza? Links da Trilogy Games do Instagram aqui na descrição. Valeu, Trilogy! Agora, galera, bora falar de Nintendo Switch 2, que talvez tenha tido a sua data de lançamento vazada. Você deve ter lido isso por aí na internet nos últimos dias. Eu cheguei a postar lá no meu Twitter, quem me segue por lá viu, porque a IGN brasileira e a IGN gringa também postaram essa notícia. E o que aconteceu é que a data pode ter sido vazada. Vocês se lembram do Game Shark? Aquele acessório para consoles mais antigos que você conectava na fita e fazia uma série de cheat codes para alterar os jogos? Pois bem, a empresa dele, a AR Shark, revelou que reviveu a marca Game Shark e que seria lançada em setembro de 2024. Mas o interessante é que no comunicado oficial de imprensa deles, eles falam com todas as letras que a janela de lançamento, segundo a empresa, está planejada para coincidir com o lançamento do Nintendo Switch 2. What? Antes da Nintendo mesmo anunciar, algumas empresas têm acesso, e com muitos contratos para não revelarem essas informações, é claro, a certos detalhes sobre os próximos lançamentos, né? Para elas já irem se preparando seus produtos, lançarem os produtos no mercado. As empresas precisam de tempo, então, de acordo com a Game Shark, isso seria setembro de 2024. Porém, é o que eu sempre digo pra vocês, galera, fiquem antenados no Coelho News pra poder saber as melhores e mais atualizadas notícias sobre o mundo Nintendo, cara. Porque depois que essa notícia basicamente tomou a internet de que o Nintendo Switch 2 tinha sido vazado a sua data pela Game Shark, começamos a ter alguns detalhes extras, como o Jason Schreier entrando em contato com um porta-voz da Game Shark pra pedir esclarecimentos sobre isso. E aí esse porta-voz, cara, depois da empresa ter falado isso com todas as letras em um anúncio oficial sobre o novo produto, o porta-voz explicou que não é bem assim. Na verdade, era só um chute, uma adivinhação, que eles queriam lançar em setembro para coincidir com a possível data de lançamento do Nintendo Switch 2, só que eles só esqueceram de colocar a palavra possível, né, no release de imprensa deles. Então ficou parecendo que eles estavam vazando uma data, mas muito possivelmente nem eles sabem disso, porque o que pouca gente percebeu é que o Game Shark não é um acessório oficialmente distribuído, cara, oficialmente licenciado pela Nintendo. E esse novo produto que eles vão lançar não é um produto específico do novo videogame, é um produto que utiliza inteligência artificial projetado para indivíduos melhorarem a sua jogabilidade ao longo do tempo. Sabe-se lá que tipo de produto é esse? É muito mais provável que eles tenham colocado isso no seu release de imprensa para justamente conseguir o que eles conseguiram. Publicidade, né, a rodo, todo mundo falando sobre isso. Então tá aí, ó. Agora você sabe duas informações. Primeiro, que eles acham que o novo videogame da Nintendo vai ser lançado em setembro. E segundo, que eles vão lançar o novo produto em setembro. Então é muito provável que isso seja meio papo mole, até porque muito provavelmente eles não têm contrato com a Nintendo, né, para poder lançar
lançar esse produto, e não deve ser um produto apenas focado em jogos da Nintendo, tá? Vai ser algo que é para ser utilizado mais amplamente, talvez um software. Vamos descobrir isso mais pra frente. De qualquer forma, essa foi a conversa que rolou sobre a data de lançamento do Nintendo Switch 2. Agora, o que eu acho disso? Particularmente, eu acho até que faz sentido. É uma data que faz sentido. Sabe por quê? Tudo bem que a Nintendo pode fazer tudo diferente, mas se ela quiser fazer parecido como foi o lançamento do Nintendo Switch, a gente teve o trailer de lançamento do Nintendo Switch em meados de novembro de 2016. Aí, em janeiro de 2016, a Nintendo fez uma apresentação maior que revelou muito mais coisas ao público, revelou jogos, revelou planos, e ainda em janeiro, né, a Nintendo colocou esse videogame na mão das pessoas para que elas pudessem testar e a imprensa puder falar, etc. Beleza. 2 meses depois, em março, ela lançou o videogame. Então, anúncio, passa-se 2 meses, detalhes e imprensa, passa-se 2 meses, lançamento. Se a Nintendo for repetir isso, a gente teria um anúncio mais ou menos ali em meados de maio, para 2 meses depois colocar na mão da imprensa, né, ali em meados de junho. Lembra que tem a Gamescom, pode ser uma boa oportunidade, ou essa época de junho ali é sempre uma oportunidade de fazer uma Nintendo Direct, de apresentar as coisas por aí, e aí 2 meses depois, junho, julho, agosto, setembro ali nessa faixa, lançar o videogame. Mas pode ser pura especulação também, cara, a Nintendo sequer falou sobre esse videogame, então o seu chute é tão bom quanto o meu, que é tão bom quanto o da Game Shark e de qualquer outra pessoa. A Nintendo pode mudar esses planos a qualquer momento. O que mais preocupa é em relação ao preço dele, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque surgiram também rumores em relação a isso, tá? Mas parece que o novo videogame da Nintendo deve chegar no final do ano realmente, tá? Porque aqui temos um comentário que eu vi repercutido ali bastante pelo canal Bate-Papo Nintendo. Um abração aí, Danilão, e eu achei muito pertinente, cara. Tem uma matéria que é uma entrevista de alguns desenvolvedores japoneses falando sobre as suas expectativas para 2024. E olha só, cara, o produtor de Resident Evil da Capcom, Masao Kawada, que lembrando, a Capcom estava envolvida no desenvolvimento do Nintendo Switch antes do seu lançamento, tá? Então quem sabe esses caras, eles não sabem alguma coisa. Esse cara, ele falou o seguinte: 2024 também trará novos consoles e mais jogos indies pra gente ficar empolgado. Ele não mencionou a Nintendo, ele não falou da Nintendo, mas o console que há a expectativa de vir por aí no mercado é o console da Nintendo. Ele pode estar falando de um ainda novo modelo do PlayStation? Pode, mas a PlayStation acabou de lançar o PlayStation 5 Slim e também o PlayStation Portal, então é improvável. Ele pode estar falando de um novo Xbox? Pode também, mas ao mesmo tempo, cara, a gente está falando de alguém no Japão. Eles não ligam tanto assim para Xbox, para estar empolgado em relação a isso. Aqui sobra a Nintendo, que é basicamente dona do Japão, né, cara? Então muito provável que sim, esse novo videogame deva vir aí no final do ano, a gente tem alguma novidade e tá no tempo mesmo. Mas por enquanto é tudo especulação e rumor, mas tô atualizando para vocês aqui das últimas novidades em relação a isso. E não foi só isso que foi dito não, e nem só apenas a Capcom, tiveram outros desenvolvedores também de outras empresas falando, e dessa vez mencionando especificamente a Nintendo. Olha só, a nova plataforma da Nintendo tem sido o foco de muita atenção. Quem falou isso foi o Kenichi Ogasawara, da Koei Tecmo. O que pode significar duas coisas, né? Que ele sabe de alguma coisa, ou o mais provável, que ele também tem lido muitos rumores em relação à próxima plataforma da Nintendo no Japão, cara. Todo mundo tá tão falando disso que é global, não é só no Brasil não, e nem só nos Estados Unidos. É global também, inclusive no Japão, e ele pode estar se referindo a isso também. E outros desenvolvedores também citaram coisas parecidas. Nenhuma informação muito concreta, mas conversas estão tendo sobre isso, e todos estão empolgados aí com esse novo console, o que é legal, cara, ver vários desenvolvedores de várias empresas third parties diferentes empolgadas com o próximo videogame, ou o que mais a Nintendo vai trazer aí pro mercado, assim como a gente também tá, né? Mas e o preço? Calma que a gente vai falar disso já já, cara. Mais informações um pouco mais concretas, ou melhor, rumores, que vêm de fontes mais interessantes, cara, como um jornal, o Fórum Econômico de Taiwan. Tá aqui, ó, a página em chinês, como vocês podem ver, e eu só quero lembrar pra vocês de por que as pessoas dão atenção pra essas páginas, tá? Basicamente, todo produto eletrônico, cara, ou uma parte grandiosa é feita lá em Taiwan, é feito na China. Então essas fábricas, às vezes, elas soltam algumas informações, ou alguém consegue coletar algumas informações delas, que não necessariamente repercutem aqui pro ocidente, né? Porque tá tudo em chinês ali, mas como esse assunto é muito pertinente, as pessoas estão caçando em todos os lugares. E esse aqui especificamente repercute, tá? Na época do Nintendo Switch, cara, a carcaça do Nintendo Switch Lite, ou o visual dele, foi vazado por causa de uma fábrica chinesa que tava fazendo já a case dele muito antes do Nintendo Switch Lite ser sequer anunciado, cara. E no fim das contas, quando foi anunciado, era aquilo mesmo, sabe? Era um rumor que se provou
virou realidade, porque foi na verdade um vazamento, e talvez esse seja o caso também, mas como eu falei, tem muitas dessas conversas todos os dias, então não dá pra levar 100% a sério, tá? O que eles falaram foi o seguinte, resumindo, o próximo videogame da Nintendo, ele teria uma tela de 120 Hz, maior duração da bateria, o que é muito legal, mas também como que eles vão fazer isso, cara, num videogame mais poderoso, meu irmão? É impressionante isso, tá? Porque bateria hoje em dia é o gargalo da tecnologia portátil. Os videogames portáteis só não são mais poderosos mais facilmente por causa da limitação da bateria, cara. A bateria drena muito rapidamente. E o Nintendo Switch, ele já tem uma eficiência energética muito boa. Para um videogame mais poderoso, espera-se que a bateria vai ser menor. Assim como o Steam Deck, que não dura nada a bateria do Steam Deck quando você tá rodando um jogo mais pesado, né? Agora, um jogo mais leve, um Stardew Valley ali, aí já dura bem mais tempo. De qualquer forma, o rumor diz isso, que a duração da bateria vai ser maior no próximo videogame da Nintendo, mas ele teria 8 GB de memória RAM, que é o dobro da memória RAM que a gente tem no Nintendo Switch, né? E 64 GB de armazenamento. Além disso, eles mencionam aqui que o processador seria esse T239 da Nvidia, tá? Que é um processador que, teoricamente, teria um poder acima do PlayStation 4, só que com a utilização do DLSS, que é aquela coisa que a gente consegue rodar jogos melhores e mais pesados através de uma inteligência artificial ali, que, enfim, eu já expliquei em outros vídeos, não vou entrar nesse assunto de novo. Seria um console poderoso, tá? Com essas especificações. Mas muita gente viu essas especificações e ficou tipo, poxa, mas ainda tá fraco, não sei o quê. Eu acho muito importante, cara, que assim, nessa época de rumores, isso é uma coisa que eu sempre falei pra vocês, a gente tem que entender que é rumor, a gente pode se empolgar, mas a gente tem que ter o pé no chão, cara. Quem que é a Nintendo? A Nintendo é a empresa que faz consoles a um custo reduzido. A Nintendo não vai colocar um brutamontes no mercado a $600, igual os concorrentes dela faz, cara. Ela vai colocar um videogame mais barato no mercado. É o que ela faz, é o que dá certo pra ela há muitos anos. Então é natural a gente esperar que o próximo videogame da Nintendo não vai ser uma faixa de preço muito alta. E por causa disso, ele vai ter um hardware que com certeza vai ser bom, vai rodar jogos muito bem, assim como o Nintendo Switch faz, só que melhor. Só que nada daquelas coisas malucas, igual as pessoas acabam projetando muito na internet, né? Então, é possível, tá, que o hardware seja com uma especificação que se você ler a especificação técnica, você não vai ficar, impressionado. E eu aposto pra vocês que a Nintendo sequer vai falar sobre isso nas apresentações dela, porque a Nintendo não fala mais sobre isso, ele não fala quantas gigabytes de RAM, a gente acaba sabendo disso em conversas da internet. Mas o que importa para a Nintendo vai ser a experiência e as inovações, e já já a gente fala sobre isso. Mas vamos falar sobre o preço, tá? Essas fontes desse jornal ali do Fórum Econômico de Taiwan, fontes de dentro da indústria que passaram informações para esse jornal, dizem que o preço do Nintendo Switch vai aumentar de 300, que é o que a gente tem atualmente, para $400, tá? Só lembrando, hoje atualmente o preço base do Nintendo Switch é $199, ou seja, $200 para o Nintendo Switch Lite, 300 para o Nintendo Switch V2, né, o comum, e 350 para o Nintendo Switch OLED. Então esse aqui seria $50 mais caro do que o Nintendo Switch OLED e $100 mais caro do que o Nintendo Switch normal, tá? Ah, Coelho, mas e no Brasil, cara? Normalmente no Brasil a gente vê que um produto no seu lançamento, ele vem com 10 vezes o preço que é em dólar. Então assim, um produto no lançamento a $400, normalmente chega aqui no Brasil a R$4.000, tá? E eu já adianto aqui pra vocês, ele vai estar esgotado no seu lançamento, não vai ser fácil de encontrar assim no lançamento. Quem conseguir comprar nas primeiras unidades, vai conseguir, beleza? Depois disso a galera vai ficar garimpando ali pra conseguir achar, porque sempre a demanda é alta no lançamento, então os preços eles vêm naturalmente mais altos, porque os próprios fornecedores cobram mais alto mesmo, não é nem a loja final aqui não. O preço sugerido pela Nintendo, sabe-se lá qual vai ser, tá? Mas pode ter certeza que a gente vai encontrar bastante, se for esse valor em dólar, na faixa dos R$4.000. É por isso que eu sempre falo pra vocês que não vale a pena esperar, cara. Se você quer um Nintendo Switch agora, joga ele agora, aproveita que os preços estão muito mais baixos pra pegar um Nintendo Switch OLED muito bom. E o próximo videogame da Nintendo, mano, você espera um pouco ele abaixar o preço, vê se os jogos te interessam, vai ter muito jogo cross-gen aí no início, e aí sim você vai lá e compra ele, entendeu? Não acho que vale a pena esperar o dinheirinho que você, os R$2.000 que você tem agora pra comprar o Nintendo Switch, não vão comprar o Nintendo Switch 2 nesse final do ano, isso aí eu garanto pra vocês, tá? Agora, por que esse jornal taiwanês aqui, ele tem essas informações, ou ele teria essas informações, ou teria ido atrás dessas informações? É porque esse é um jornal para informar acionistas, então os acionistas eles ficam de olho nas informações exclusivas desse jornal, assinam esse jornal, para poder saber aonde investir o seu dinheiro, então é para isso que esse jornal, esse é o foco deles, né? Então, não é à toa que as ações da Nintendo dispararam em meio à antecipação do Nintendo Switch
Switch 2, tá? A Nintendo chegou numa alta histórica do seu valor de mercado. É a primeira vez que isso acontece em, sei lá, 19 anos. Então tá aí, será que vai ser esse o preço mesmo? Isso a gente vai descobrir em breve. Agora, antes da gente falar das inovações ou possíveis inovações que esse console pode ter, o site Universo Nintendo aqui fez um artigo técnico falando das possíveis configurações do próximo videogame da Nintendo e é bastante interessante, tá? No chute dele aqui, que não vem do nada, ele fala que foram informações vazadas de documentos da Nvidia e também por conta de rumores propagados por fontes mais confiáveis ao longo de 2023, ou seja, são opiniões informadas aqui. Ele acha também que vai ser o Nvidia Tegra 239, codinome Drake, e que é de 4 nanômetros. Isso explicaria por que a duração da bateria é maior. Quanto menor o chip, cara, maior a eficiência energética, menos energia ele gasta, né? Então, assim, vocês sabem que o Nintendo Switch V1, ele tinha uma duração de bateria, e quando a Nintendo atualizou para o Nintendo Switch V2, a bateria aumentou, certo? Errado, porque a bateria não aumentou. É a mesma bateria que o videogame usa, só que o chip foi melhorado. O chip da versão 1 do Nintendo Switch, ele é de 20 nanômetros, e o chip da V2 do Nintendo Switch, ele é de 16 nanômetros. E com isso, um Breath of the Wild que durava 3 horas no Nintendo Switch original, passou a durar 5 horas no Nintendo Switch V2. Isso com 16 nanômetros. Se esse próximo videogame da Nintendo vier com um chip de 4 nanômetros, que é 4 vezes menor, cara, ele vai ter uma eficiência energética maior também, e a gente pode esperar uma bateria com uma duração também mais interessante, né? E as outras informações estão dentro ali do que eu acabei de explicar para vocês, então é muita coisa técnica. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem entrar lá na matéria do Universo Nintendo, mas é mais ou menos o que eu acabei de especular aqui com vocês também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Falando sobre possíveis inovações que esse próximo videogame pode trazer, tá? Eu quero falar sobre duas coisas. O perfil Nash Widow, que é um cara já conhecido por ficar ali encontrando patentes e comentando sobre elas, tentando especular sobre rumores e tudo mais, ele descobriu uma patente que é bastante interessante aqui da Nintendo, cara, que é uma patente onde a Nintendo faria sensores na tela e também fora da tela, né, ou como botões, que tem a sensação touch. Mais ou menos como um controle de um PlayStation 5 tem essa telinha aqui, que não é exatamente uma tela, mas é um painel touch. Só que essa tecnologia aqui da Nintendo é que a própria tela poderia ter uma sensação tátil mesmo. Tá vendo um pico aqui que ele dá? Aquilo ali é a tela no seu dedo fazendo parecer que você tá pressionando um botão. Parece meio maluquice, mas na verdade isso já é bastante comum, cara. Então a Nintendo estaria patenteando a sua própria versão disso. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, galera, esse aqui é o MacBook que eu uso. Isso aqui, esse touch dele aqui, eu vou ver se eu fico em silêncio pra vocês ouvirem. Vocês conseguem ouvir o barulhinho sendo pressionado? Pois é. E se eu dissesse pra vocês que esse barulhinho, ele é fake, cara? Eu não tô pressionando, isso aqui não é um botão. Isso aqui é apenas um painel de vidro. É a mesma coisa que eu apertar aqui, ó. Tá vendo? Não faz barulho nenhum. E aqui... Pois é, se eu desligo o meu computador, esse painelzinho touch, ele não faz barulho nenhum, ele não tem sensação nenhuma de pressionar. Se eu não conto isso pra ninguém, a pessoa jura de pé junto que ela tá apertando um botão ali. Mas na verdade não é, cara. É uma tecnologia também da própria Apple, cara, onde você coloca o seu dedo num lugar e ele dá um toquinho no seu dedo e parece que você tá pressionando um botão. Então a Nintendo estaria incluindo isso, né? Ou melhor, a Nintendo patenteou uma tecnologia que permite isso, só que em tela. Então assim, na tela touch de um possível produto futuro aí da Nintendo, cara, você poderia pressionar a tela como se fosse botões mesmo. Então isso é bastante interessante, tá? Pode ser uma das inovações do Nintendo Switch 2, mas eu quero lembrar pra vocês, cara, que muitas patentes, elas acabam saindo porque as empresas não vão utilizar essas patentes. Então, elas publicam isso logo de uma vez e fica lá registrado, porque quando elas querem segredo sobre os seus produtos, essas patentes, elas ficam sob sigilo. Se isso aqui veio a público, é muito provável que não será utilizado. Mas eu acharia bem legal se fosse utilizado, tá? Ainda falando sobre a telinha, nesse rumor aqui do jornal taiwanês, eles falam sobre uma tela de 120 Hz, certo? Muitas pessoas começaram a falar, poxa, que legal, cara, então quer dizer que os jogos do Nintendo Switch 2 vão rodar a 120 frames por segundo. Pode ser que sim. Muitas telas de aparelhos, cara, elas têm uma fluidez muito grande. Se você tem um iPhone mais recente aí, por exemplo, você vai ver que ao navegar pela internet e tudo mais, é muito fluido comparado a iPhones mais antigos. E se você colocar
no modo de economia de bateria, você vai ver que essa fluidez ela acaba um pouco, porque a taxa de atualização da tela ela cai pela metade, por exemplo, para 60 Hz, porque assim ele economiza mesmo bateria, né? Não tem 120 imagens aparecendo o tempo inteiro, eles fazem 60 imagens. Então, atualmente a tela do Nintendo Switch é de 60 Hz. A gente consegue jogar muito bem jogos a 60 frames por segundo. Uma tela de 120 Hz possibilitaria jogos de até 120 frames por segundo, o que é muito bacana, mas sabe outra coisa que possibilita também? Exatamente, isso aqui ó, o Nintendo Labo, meus amigos. A gente tem uma versão muito rudimentar que a Nintendo testou aqui de realidade virtual através do Nintendo Labo utilizando a telinha do Nintendo Switch, mas não é o adequado. A realidade virtual ela basicamente exige uma tela de 120 Hz. Então quem sabe essa não vai ser uma das inovações do próximo videogame da Nintendo? É pouco provável, mas tudo pode ser possível no reino dos sonhos, né? Quando a gente só tá imaginando o que vai ser o próximo videogame da Nintendo, eu tô só comentando com vocês aqui o que isso poderia significar. Mas lembrando, são só rumores e pode ser que nada disso aconteça. Na própria matéria do artigo técnico aqui do Universo Nintendo, o chute dele é que a tela vai ser de 60 Hz mesmo. E para fechar as atualizações e os assuntos sobre o Nintendo Switch 2 aqui nesse Coelho News, galera, o Serkan Toto, cara, que é um cara já famoso por fazer algumas previsões, que ele é o CEO da Kantan Games, que é uma consultoria da indústria de jogos com sede em Tóquio, tá? Como eles são consultores, eles também têm que ter algumas informações ali, muito conhecimento sobre a indústria de games, para poder prestar essa consultoria para outras empresas ali no ramo, né? Então ele fez a sua previsão ali de 2024 e uma das coisas que ele falou, e que é o que tá todo mundo esperando, é que o Nintendo Switch 2 provavelmente vai ser uma iteração em vez de uma revolução, ou seja, mais ou menos o que aconteceu mesmo com o Nintendo DS para o Nintendo 3DS. Ele continua tendo as mesmas premissas, as mesmas inovações e pode ter uma gimmick nova, uma coisinha extra nova, como o 3DS tinha a tela 3D, que no fim das contas eles até acabaram abandonando porque não usaram tanto assim, tá? Mas aquilo ali foi uma iteração e não uma revolução, como foi, por exemplo, do Game Boy para o Nintendo DS, que foi uma revolução completa, como foi do GameCube para o Wii, como foi do Wii U para o Nintendo Switch. Isso são revoluções, né? Iteração é fazer algo parecido e melhorado e com algumas funcionalidades novas, tá? Que é o que eu acho que todo mundo quer mesmo, né? Se você não quer isso, deixa pra mim aqui nos comentários e conta pra mim o que você quer que seja a inovação do próximo videogame aí da Nintendo, agora que você já está atualizado sobre os últimos rumores aí do console. Lembrando, não acho que vale a pena esperar, cara. Se você quer um Nintendo Switch agora, pega o seu Nintendo Switch agora e vai se divertir, que Zelda Tears of the Kingdom é o melhor jogo da minha vida. Sim, superou Breath of the Wild no meu coração e ele tá ali só esperando pra ser jogado, tá? O próximo videogame da Nintendo a gente nem sabe o que vai ser ainda, enquanto isso, a gente conversa bastante aqui sobre esse assunto. Beleza? Pra gente fechar o Coelho News agora, meus amigos, vamos falar sobre coisas que estão acontecendo atualmente, como a doação da Nintendo, um update pro Nintendo Switch Online e esse novo trailer, cara, que a Nintendo trouxe aqui de Mario vs Donkey Kong, mostrando a cinemática inicial, que olha que lindo, mano. O DK ali assistindo a televisão, cara, a gente vê isso, parece dar muita vontade de ter um novo Donkey Kong, né? Porque ele tá lindo. Ele vê ali na TV o Mario de brinquedo, opa, banana? Não, aí ele volta pro Mario. Cara, tá lindo isso. Ele quer comprar o brinquedinho do Mario. Ele largou as bananas dele pra trás, coisa que não deveria fazer. Foi na loja de brinquedo comprar o brinquedinho do Mario lá. Lembrando que eles eram inimigos, tá? Nessa época aí, antes da amizade deles. Tá fechada a outra loja, ele vai direto na loja de brinquedos do Mario. Lembrando que esse jogo é um remake de um jogo de Game Boy Advance com várias adições novas, né? É praticamente um jogo novo, igual eles fizeram com o Super Mario RPG. Cara, tá muito linda essa cutscene. Donkey Kong vilão, coitados, todos morrendo de medo. Caraca, DK é vilão mesmo, saiu roubando os brinquedos, não quer nem saber. O Mario, meu Deus, o que estão fazendo com a minha empresa? Ei, espera aí! E aí tá aí a cinemática inicial aí do novo jogo Mario vs Donkey Kong, que vai ser lançado no mês que vem, no dia 16 de fevereiro. Cara, olha,
tá muito bonitinho, não tem como negar. O jogo parece ser divertido, ele era muito legal na época do Game Boy Advance, eu só acho que ele tá meio caro, né, pra ser lançado hoje em dia, mas não dá pra negar que quando você olha o trabalho, ele é bem feito, né. Depois eu vou trazer minha avaliação aqui pra vocês e aí sim na avaliação final eu dizer pra vocês o que eu acho, se o preço com a quantidade de conteúdo novo, a quantidade de conteúdo que eles trouxeram e a qualidade desse conteúdo está condizente com os outros lançamentos da Nintendo ou se está abaixo, tá bom? Mas mês que vem eu vou trazer a avaliação aí pra vocês e eu quero saber o que vocês acham aí desse novo joguinho da Nintendo, deixa pra mim aqui nos comentários. E sabe outra coisa que tá me empolgando muito, cara? Que a Nintendo finalmente anunciou que Golden Sun e Golden Sun 2 The Lost Age serão adicionados ao Nintendo Switch Online no próximo update, cara. Isso é fantástico, porque são jogos maravilhosos. Eu amava muito esses jogos. Estão dentre os jogos favoritos, cara, do Game Boy Advance pra mim. E olha como ele era lindo, cara. A pixel art desse jogo é fantástica, sério. Se você gosta de um bom RPG com boas mecânicas, um visual muito legal, uma história super legal, joguem Golden Sun, galera. Ele vai chegar agora esse mês aí, mais especificamente no dia 17 de janeiro. E eu garanto pra vocês que são jogaços, mano. É um dos melhores updates que a gente já teve em toda a história do Nintendo Switch Online, cara. Eu tô muito empolgado pra esse lançamento aqui, então já fiquem de olho, dia 17 de janeiro, mais conhecido como amanhã, é o lançamento de Golden Sun. Por favor, joguem, cara. Eu prometo pra vocês que vocês vão amar. Quem gosta de RPG vai amar demais esses jogos, galera. E o mais legal é que no Nintendo Switch Online dá pra jogar online ainda com os amigos, tem a conexão. Os jogos, eles tinham uma conexão também pelo save data, né? E se você acabar em um e continuar no outro, você vai ter esses saves para levar os seus genes, né, que são os bichinhos que te dão poder, que você coleciona ao longo do jogo, pro jogo seguinte. Sério, cara, muito legal isso tudo que a Nintendo fez para conectar esse jogo e para poder jogar online aí também. É um jogo de exploração, o mundo dele tem os puzzles, e aí você batalha com os inimigos também, como um outro RPG comum, mas ele tem dungeons também. É muito bom, cara. Golden Sun é jogaço, joguem, por favor. E para fechar no pique aí, galera, olha só que notícia legal. A Nintendo está doando 50 milhões de ienes para ajudar as vítimas de terremoto no Japão. Quem não tá acompanhando as notícias, cara, no primeiro dia do ano de 2024, o Japão já sofreu, cara, com um terremoto fortíssimo e que atingiu algumas regiões por lá e destruiu muita coisa. A gente tá vendo aqui poste destruído. Olha as pessoas assustadas ali, por exemplo, num boliche, com tudo chacoalhando, mano. Isso é algo que eles passam de tempos em tempos e não é assim, algo corriqueiro não, tá? Os japoneses, eles levam isso muito a sério, eles são preparados e destroem mesmo as coisas, cara. E não é porque o Japão, ele tem a habilidade de se reconstruir, cara, que isso é tomado como trivial. Não, eles se reconstroem justamente porque existe a solidariedade das pessoas, o trabalho duro das pessoas para conseguir fazer isso, essa reconstrução, levar a sério, as pessoas se ajudando mesmo, indo lá oferecer ajuda, oferecer doações, oferecer serviços, né? E também, claro, o governo, porque não é só o governo, cara. Um país, as pessoas é que são a parte mais importante, a educação e a conscientização dessas pessoas, e é claro que o governo é extremamente importante também, mas a contribuição de cada um dos cidadãos que estão ali trabalhando e fazendo parte ali dessa reconstrução, seja com doações ou oferecendo ajuda, trabalho voluntário, esse tipo de coisa, é extremamente importante, tá? E é muito legal que a Nintendo está fazendo isso. Foi um terremoto devastador e a Nintendo está fazendo duas coisas, uma que é muito importante e outra que é bem legal. Eles falaram o seguinte, em um comunicado oficial, no seu perfil oficial em japonês, eles falaram: gostaríamos de expressar as nossas mais profundas condolências a todos que foram afetados pelo terremoto na península de Noto. Forneceremos reparos gratuitos para os nossos produtos solicitados por pessoas em áreas onde a lei da ajuda em desastre se aplica em resposta ao terremoto na península de Noto, né? Isso é a segunda coisa que é bem legal que eles estão fazendo, que eles vão oferecer reparos gratuitos aí nas pessoas daquela região. Se alguém teve o seu Nintendo Switch destruído ou outros produtos ali, a Nintendo vai consertar gratuitamente. Além disso, doaremos 50 milhões de ienes através da Sociedade da Cruz Vermelha Japonesa para apoiar as pessoas afetadas pelo desastre. Então tá aí, cara, a Nintendo fazendo a sua parte aí, numa contribuição enorme para poder ajudar as pessoas a se reerguerem ali. E como eu falei, isso faz parte da cultura, não só da Nintendo, tá? Isso é uma parte da cultura da Nintendo, sim, eles não é a primeira vez que eles fazem algo do tipo, mas também dos japoneses, cara. Muitas empresas certamente estão doando também, pessoas comuns doando para poder ajudar aí nessa reconstrução, né? Então tá aí, muito legal. E assim a gente finaliza
finaliza o nosso Coelho News de hoje, galera. Muito obrigado por terem assistido. Estamos de volta aqui agora às terças, quintas e sábados com os Coelho News. Muito obrigado a vocês, cara, que durante esse meu período de descanso aqui no canal que eu tirei no iniciozinho do ano, poucos dias, continuei postando vídeo no canal, cara, e vocês deram muito apoio nesses últimos vídeos. Se vocês perderam alguns, dá uma passadinha lá, deixa um like, cara, que dá uma força gigante aqui pro meu trabalho. Então, muito obrigado. E agora, estamos de volta com a agenda comum, tá bom? Lembrando, às terças, quintas e sábados é aquele momento pra gente poder trocar uma ideia gostosa, cara, sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que são os videogames, poder falar as opiniões, trazer as notícias e comentar em cima disso também, tá bom? Eu gosto muito de fazer esse quadro, eu espero que vocês tenham gostado desse aqui também. Se você curtiu, deixa um likezão aqui nesse vídeo, cara. Cada like conta e ajuda o vídeo a chegar mais longe aí através dos algoritmos do YouTube. Se você não é inscrito, clica no botãozinho branco, ele faz uma animação maneira e pronto, você está inscrito agora no canal Coelho no Japão. E ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. Lembrando, galera, a minha missão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês, e com isso a gente tem os grupos de promoção, que a gente faz um trabalho muito legal. Inclusive, toda vez que a Trilogy Games entra em promoção, a gente avisa lá no grupo. Então, se você não quer pagar preço cheio nas coisas, entra nos grupos de promoção que estão aqui na descrição, e não deixem de conhecer também a Trilogy Games para poder pagar mais barato por lá. Os links estão aqui na descrição, beleza? Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. O site Coelho News é onde vocês podem ficar por dentro aí das notícias e tudo que acontece também no universo Nintendo. É só você dar uma clicadinha aqui, e para continuar assistindo o canal com outros vídeos muito interessantes, é só você clicar nesse outro vídeo aqui, beleza? Dito isso, meus amigos, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho para dar sorte, e até a próxima, amigos. Valeu!